Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, e tenho este canal aqui no YouTube para publicar mensagens da Palavra de Deus. E hoje a nossa mensagem tem como título Saudade do Mundo, e está baseada na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 12 a 17. Leiamos. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados, pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso, porém, não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Há crentes que sentem saudade do mundo, mesmo alguns que foram criados na igreja, afastados das práticas mundanas. Infelizmente, aqueles que vieram de uma vida mundana sentem mais saudade ainda. Quando nós falamos de saudade do mundo, estamos falando daquele sentimento de perda de coisas do passado que gostariam de experimentar novamente. A Bíblia adverte que esse sentimento é muito perigoso e apresenta aqui nesse texto de João, da primeira carta de João, algumas razões por que este é um sentimento perigoso. A saudade do mundo é um sentimento perigoso porque aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. É o que João diz aqui, ele diz, quando amam o mundo, quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele disse coisa bem parecida. Ele disse, quando vocês desejam ser amigos do mundo, vocês se tornam inimigos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus pela obra da reconciliação que foi realizada por Jesus. Antes éramos inimigos. E reconciliação é uma palavra que significa voltar a ser amigo. Reconciliar-se com alguém é voltar a ser amigo daquela pessoa. Mas se você quer voltar ao mundo, você quer voltar a ser inimigo de Deus. A segunda razão porque a saudade do mundo é um sentimento perigoso é porque nos faz esquecer tudo aquilo que já conquistamos.
No início, na primeira parte do texto, melhor dizendo, João usa a expressão várias vezes: escrevo a vocês, escrevi a vocês, e se dirige aos pais, aos jovens e até aos mais novos, chama-os de filhinhos. É como se ele quisesse dizer: eu estou escrevendo para lembrar a vocês aquilo que vocês alcançaram em Jesus. Aqui ele diz o nome de Jesus. Vocês alcançaram, vocês conquistaram o perdão dos pecados. Escrevo a vocês porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Perdoados. Significa que Deus passou uma borracha no nosso passado. Então, não há que ter saudade disso. Não há que ter saudade daquilo que Deus já nos perdoou. E, como diz a palavra, ele apagou. Não é que tenha apagado da sua memória, nem da nossa memória, mas ele apagou do registro da condenação que havia contra nós. O apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses que essa sentença que era contra nós, Jesus pregou lá na cruz. Outra conquista é o conhecimento de Deus. Ah, que maravilha, né? Poder orar e ler a Bíblia diariamente, poder conversar com Deus, ouvir a sua voz, ter intimidade com Deus. A saudade do mundo nos leva a esquecer isso. E nós passamos a dividir o nosso coração com outras coisas que não são de Deus. E também, outra coisa que nós conquistamos é a vitória sobre o diabo. 2 vezes, João diz aqui, vocês venceram a batalha contra o maligno. E outra vez, vocês venceram o maligno. Será que a gente se esqueceu de que somos mais do que vencedores por Jesus? E queremos novamente tropeçar e sentir o gosto amargo da derrota para o pecado, da derrota para Satanás? Ser novamente dominados e escravizados pelo diabo? Não. Nós já vencemos ele. E não queremos voltar atrás. Mas também, João diz aqui, que a saudade do mundo é um sentimento perigoso, porque o mundo nos leva a buscar coisas que não procedem de Deus, não são de Deus, não pertencem a Deus. Ele diz aqui, o que o mundo oferece é o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Os desejos da natureza humana pecaminosa, natureza carnal, os desejos da carne, realmente, infelizmente, com tristeza, reconhecemos que há crentes que sentem saudade dos prazeres carnais que viviam no mundo e gostariam de voltar a isso. Os desejos das coisas que brilham aos nossos olhos. Mais do que nunca hoje, o diabo usa aquilo que nós vemos e ouvimos para nos atrair novamente para aquela vida mundana que deixamos para trás. E também a nossa autossuficiência. A autossuficiência do homem o leva a desprezar a lei e a vontade de Deus.
O homem é tendente a se orgulhar daquilo que ele realiza, daquilo que ele conquista, daquilo que ele possui. E isto não procede de Deus. A saudade no mundo nos leva a sermos orgulhosos das nossas realizações, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, dos nossos títulos, das nossas conquistas sociais. Mas isso não procede de Deus. E a saudade dessas coisas leva a nos afastar de Deus. É um sentimento muito perigoso. E a última razão que nós vemos aqui, que João está apresentando, e talvez até a maior delas, ele diz assim, que o mundo passa, este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Pergunta a você, você compraria uma casa condenada? Você está percebendo, vendo que a casa não tem condições de ninguém morar. É uma casa que pode ruir a qualquer momento. Você compraria essa casa? Claro que não. Então você se apegaria, melhor dizendo, né? Dizendo no condicional, você se apegaria a um lugar que vai deixar de existir em breve? E você nem sabe quando. O apóstolo Pedro, ele diz na segunda carta, ele diz assim, visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Desse, sim, devemos sentir saudade e, como diz Pedro, esperar com grande expectativa. Mas não sintamos saudade desse mundo que passa, que será destruído, e todas essas coisas que tanto atraem os homens, que enchem os olhos, tudo aquilo que nós podemos ter e conquistar nesse mundo, tudo passa. E nada disso levaremos para os novos céus e a nova terra que Deus vai criar. Terminando a nossa palavra, queremos usar aqui a última frase do apóstolo João, neste último versículo 17. Ele diz, quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Isso permanecerá. O mundo passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, vive para sempre. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, ele diz, um pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Não sinta saudade do mundo. Não sinta saudade das coisas do mundo, das experiências que você viveu antes. Porque se você ama o mundo, torna-se inimigo de Deus. Se você tem saudade do mundo, você pode se esquecer das coisas
que você já conquistou o perdão dos pecados, o conhecimento de Deus, a vitória sobre o diabo. Se você sente saudade do mundo, então você está sentindo saudade de coisas que não provêm de Deus, não são de Deus, não agradam a Deus, não procedem de Deus. Se você sente saudade do mundo, você está se apegando a um lugar que vai ser destruído. Portanto, não tenha saudade do mundo. Não ame o mundo, nem as coisas que o mundo oferece. Porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Amém?